Gente, boa noite. Nós já estamos ao vivo. Como sempre, nós pedimos faltam 5 minutos aí, para a gente poder compartilhar com os amigos, com os grupos. Nós agradecemos quem puder. Inclusive, não tem ninguém ainda, então dá tempo. Tá joia? E daqui a pouquinho a gente começa. Já tem alguém ao vivo? Por favor, como sempre nós pedimos, né? Quem puder já ir compartilhando, já estamos em 15 pessoas. Jesse, boa noite. Quem puder ir compartilhando com amigos e grupos, hoje, como vocês estão vendo aí, nós vamos fazer o encerramento do projeto das parábolas, mas temos novidade, nós vamos começar na segunda-feira um novo projeto, tá bom? Então, quem puder nos ajudar a compartilhar, com o pessoal que já está acostumado, nós temos aí 4 minutinhos para começar, tá bom? Marcelo, Juliana, Janoca, os amigos que sempre nos ajudam já estão por aí. Tudo bem, gente? Boa noite. Já vai dar uma olhada para a gente como é que está som, imagem, que nós estamos com fone só, para ver se não fica melhor. Vai dando um feedback para a gente se está tudo bem com som, com imagem, para a gente começar daqui 3 minutinhos, por favor. Pri, Ju, tudo bem? Cláudia, Fernanda, Luísa. Vocês puderem ir falando para a gente como é que está de som, de imagem. Lembrando que nós estamos, para quem prefere, nós estamos hoje nos dois, tá? Está no YouTube e está aqui no Face também. Mais 2 minutinhos, tá? Valéria, tá tudo bem? No YouTube tá direitinho, tá funcionando? Solange Aguiar, da Suíça. Solange, depois manda uma mensagem para a gente no particular. Quem sabe a gente continua, faz com o pessoal daí, aquele projeto com o pessoal de fora do país que a gente fez, né? Nós já fizemos com o Japão, com a França, com a Noruega e com Portugal. De repente, nós fazemos aí. O que você acha? Vladimir também está aí. Vladimir, eu acho que eu vou pôr aquela foto do visual novo do Wilsinho ao vivo hoje. Você acha que tudo bem, que o pessoal vai continuar lendo os textos que ele manda para a gente? Você acha que não vai ter nenhum problema? Dá uma posição para a gente, porque aí a gente coloca o visual novo dele, né? Para o pessoal saber que ele está mudando o estilo e tal. O pessoal já é acostumando a gente colocar no próximo texto dele do mês que vem. Me dá um... Tinha até medo de perguntar qual é o visual novo ok. Dele. Me fala como é que você acha, se teria algum problema, e a gente começa, tá bom? Gente, estou vendo bastante gente ao vivo já. Catarina, São Manuel. Dona Quilina, boa noite. Sempre com a gente, uma alegria. Semana, né? Foi aniversário do Jim. Já virou um grande amigo aqui do Amigos do Bem. Ju, Pri, Fernanda. Tá todo mundo. Márcia, que está aí. Pergunta. Vem para cima. Aqui. Ladir, depois entra no particular, se for alguma coisa diferente, tá? A gente já vai colocando. O pessoal que está aí no grupo com a gente, ó,
Valéria, tem uma pessoa perguntando, Ju, o pessoal que trabalha com a gente sempre. Fernanda, tem uma pessoa aí perguntando, deixa eu ver o nome aqui para ajudar vocês, ó. Só para vocês responderem qual é o caminho para eles. Então, tudo certo, já foi bastante aqui para baixo. Acho que foi. Samuel, tudo bem? A Ladir, quem puder responder para a Ladir, passar o telefone do atendimento fraterno. A Valéria colocou. A Valéria já está colocando aí, então quem tiver, por favor, tá bom? Gente, mais um minutinho e nós já vamos começar, tá? A Cássio já está aí, Ione está aí, Lucília Marcelino, a Márcia batendo ponto. A Márcia levou a sério a história do como que é? Do selo de superfã, né? Agora ela quer como é que descubra o superfã mais um, mais né? Um, é. Eu também não sei. Aliás, eu não sei nenhum dos dois. Esse Facebook é que faz essas graças e as pessoas acham que é a gente que coloca lá, não somos nós, não. A Andréia, que sempre está com a gente também. André Oliveira, obrigado, está aí. Gente, nós vamos começar, que hoje nós vamos, como nós anunciamos, né, nós temos 2 assuntos para a gente bater um papo hoje, se os mosquitinhos deixarem e eu não matar ninguém. Eu acho que eu vou tirar o microfone e vou sair, porque ele vai estar ficando irritado e a mais próxima dele sou eu. Pelo amor de Deus, gente. Gente, boa noite a todos. Nós vamos iniciar, então, o bate-papo. Para iniciar, Maria Tereza Casadei sempre está com a gente, é uma alegria. Muita gente conhece. Gente, nós estamos quase 100 pessoas, uma sexta-feira à noite, para a gente conversar de um encerramento de projeto, mas a gente conversa disso já. A Ana vai fazer a oração inicial, e aí a gente começa a falar sobre o projeto das parábolas, e depois nós contamos o novo projeto a partir de segunda, tá bom? Vamos lá? Boa noite a todos. Muito bem-vindos, nossos amigos que já estão acostumados, quem vieram pela primeira vez. Eu gostaria de pedir a todos que nos uníssemos em oração, num pensamento só, elevando o nosso pensamento a Deus. Primeiro, o sentimento de gratidão pelo dia, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo, que ele continue a nos inspirar os trabalhos desta casa, os trabalhos são de Jesus, que os nossos amigos espirituais que aqui estão conosco, que nos ajudem também nesta noite, nos inspirando, para que seja emitida muita luz e muita paz a todos que estão assistindo, encarnados e desencarnados. Que vocês coloquem as suas águas. Quando falamos de Jesus, sempre temos benfeitores espirituais que nos ajudam a colocar o remédio necessário nessa água para cada um. Gratidão mais uma vez a todos, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, e que sigamos sempre juntos com o Mestre Jesus. Gratidão e que assim seja. Gente, de novo, boa noite. Então, nós estamos vendo aí hoje, nós não vamos conseguir responder um por um aí, mas está todo mundo, os trabalhadores estão aí, estão vindo hoje quase todo mundo, a Michele, Valéria, Pri, Ju, Acácio, Humberto, que já virou trabalhador, já falei que dançou, né? Heloísa, Cristina, Fernanda, quem mais? Eliana, de novo, está aí, obrigado, Eliana. Quem mais que está aí? O Edmilson, essa hora, está fazendo Evangelho no Lar, ele chega um pouquinho depois. Michele, já falei. Então, gente, hoje muito legal, estamos quase todo mundo aí. Bom, nós estamos em quase 110 pessoas, uma sexta-feira, que é um horário que a gente faz curtinho. Hoje, talvez a gente passe um pouquinho das 8, talvez até um pouquinho mais, porque nós vamos falar hoje, eu não sei se felizmente ou infelizmente, porque já deu saudade, né? Todo mundo está falando que está com saudade, e vocês podem ter certeza que a gente também já está com saudade do projeto das parábolas, tá? Mas, como a gente tinha programado, nós vamos encerrar o projeto das parábolas hoje. Nós começamos no dia 27/3,
uma sexta-feira, a gente estava em home office, eu estava, a Ana chegou, surgiu a ideia, a gente começou a falar no grupo no WhatsApp, surgiu a ideia, a Michele, primeira que falou, que legal, eu gostei do nome, e aí não dava muito tempo também para a gente divulgar, às 5 horas da tarde a gente publicou que ia começar, a Ana tomou um susto, Dona Eva também já chegou. Oba! E não dava tempo da gente fazer muita coisa, nós divulgamos, e foi uma surpresa super bacana. Comecei eu e a Ana tomou um susto, que eu avisei que a gente ia fazer o projeto, tá? E aí nós começamos na sexta-feira, das 7h30 às 8h. A Ana há muito tempo queria fazer um projeto que servisse de evangelho no lar, porque muita gente pedia, porque ela sempre desenvolve o trabalho com atendimento fraterno e fala isso, e acabou, sem a gente pensar antes nisso, acabou para muita gente virando um projeto do Evangelho no Lar, às segundas, quintas e sextas. E nós fizemos isso desde o dia 27 de março. Então, foi abril, maio, junho e julho inteiro, foram 4 meses, toda segunda, quinta e sexta, falando das parábolas. A Dona Eva doeu, foi de propósito. E muita gente bacana. Eu coloquei hoje, alguns viram lá. A princípio, a gente não sabia direito como que ia fazer, tanto que as 3 primeiras, eu acho, 2 primeiras, 3, acho, fui eu e a Ana, e aí alguns amigos começaram a gostar da ideia, toparam, são tudo mais maluco que a gente, e toparam e gostaram da ideia dos casais, de fazer mais de uma pessoa, e eu acho que funcionou muito, muita gente gostou mesmo, né? Tanto que o primeiro que topou foi a Estela e o Oceander, lá de Rio Preto, foram os primeiros sem ser eu e a Ana que participaram. Tá? Então aí eu vou falar rapidinho todo mundo, só para vocês terem uma ideia, e para a gente mesmo, todas essas pessoas que foram assim, de uma grandiosidade, de um carinho com Amigos do Bem, com o trabalho, muita gente gostou muito, porque os caras foram muito bons, né? Estela e Oceana de Rio Preto, logo depois, Paulo e Leia, eu estava internado no hospital, e o Paulo e a Leia fizeram à distância, na quarta-feira, na terça fez a palestra, fizeram a mesa do Evangelho, eu também não estava, na quinta-feira. Na quarta-feira fizeram estudo, e o Paulo e a Leia fizeram com a gente, mesmo eu lá do hospital, nós mantivemos o trabalho. O Humberto, que está aí com a gente, Humberto e Isabel, Família com Jesus, fizeram com a gente. O Rodrigo e o seu Ângelo, lá de Macatuba. O Rafa Papa, que nós vamos até mostrar já, nós usamos o livro do Rafael para os nossos estudos, para as nossas conversas, o Rafa fez com a gente. Renato Venaschi, que esteve com a gente na palestra de terça-feira, fez uma. O Vado e o Júnior, lá do nosso lar, que são parceiros nossos agora nos nossos projetos, também amanhã tem novidade, nós vamos falar também fizeram uma palestra. O Wellington Baldo, lá de Salvador, escreve para a gente toda semana, participou. O Ilcinho e a Flavinha Demore, lá de Araraquara. O Edgar Miguel, vocês conhecem, participou com a gente. Mireia e Gustavo, Mireia acabou de ganhar a Maria, ele e o Gustavo participaram com a gente lá na Casa de Fraternidade. Orlando Noronha vai estar comigo, com a gente domingo, batendo papo, participou com a gente. Fernando de Souza, de Tararé, virou um grande parceiro do Amigos do Bem, participou. O Eduardo Oliveira e a Márcia, um casal queridíssimo de Bauru, participou com a gente. A Dalva, lá de Galha, que faz um trabalho fantástico. A Cláudia e o Gá, aqui do Amigos do Bem, fizeram uma. Eu e o Manu, lá da Casa de Fraternidade, da Perispírito, fiz com ele uma. Jamile e o Fábio, de Cafelândia, amigos queridíssimos, participaram. O Guto e a Nayara, também lá da Redenção de Araraquara. Paulo Lodi, dos Estados Unidos, é de Bauru, mas está nos Estados Unidos, participou com a gente. Paulo Martins e a Ritinha, lá de Araraquara. O João Pedro, meu sobrinho e meu irmão, fizeram uma parábola com a gente. Família com Jesus fez um dia falando só sobre o Evangelho do Lar. A Isa e o Flávio, lá de Araraquara. A Renata Magri e o Alain, também, que vocês viram que Araraquara tem um monte, né? A Melissa, lá de Jaú, que sempre faz palestra com a gente, fez parábola também. A Dona Ana e a Flávia Acosta, aqui de Pederneiras, participaram. O Marcelo Henrique, de Florianópolis, participou com a gente. A Elaine, de Jaú. A Carolina, minha filha, fez uma comigo. O Eli, lá do nosso lar. Mariana Ferrarese, que fez uma ontem com a gente, lá de Barra Bonita. Claudinho e o Roberto Arias, de São Carlos, amigão de infância, fizeram participar com a gente. A Maria João, de Lisboa, em Portugal, participou com a gente. Quem mais? A Vera e o Xavier, Família com Jesus. Vocês viram que Família com Jesus são sócios nossos, né?
o Tavinho, de Pongaí, que já virou trabalhador do Amigos do Bem também, o Vladimir e a Denilce, que eu vou, não dá para a gente falar um por um, de elogiar cada um, mas que nos tocou muito, me tocou muito, porque ficou muito emocionada pelo fato de participar e fazer a parábola, e quando acabou a parábola estava chorando e me tocou demais esse momento. Eu não sei se o Vladimir ainda está ao vivo, ele e a Denilce, mas estavam agora há pouquinho. A Ana e o Gá fizeram mais uma, o Tato fez com a gente, Tato Save, Paulo Maizanati e eu e a Ana, que fizemos, eu acho, que uma meia dúzia de... Acho que nem te deu isso, né? Não vou lembrar, eu tenho ali a relação aqui, mas acho que nós fizemos aí umas 3, mais, né? Só de cara, nós fizemos 3, né? 3, 4, sei lá, uma meia dúzia, 5 aqui embaixo, uma meia dúzia de parábolas nós fizemos. Então, gente, nós vamos encerrar esse projeto com uma dor no coração muito grande, porque nos encantou demais quem acompanhou, quem participou, quem viu um pouquinho das parábolas que todo mundo fez. Quem fez gostou muito, foi muito legal, que as pessoas que fizeram e as pessoas que assistiram se surpreenderam, né? Eu comentei isso com o Renato no dia na palestra na terça-feira, muita gente que é palestrante, que tem o hábito de fazer palestra e tal, se surpreendeu de falar só da parábola, né? Eu mesmo, a gente faz palestra, você fala do capítulo do Evangelho e acaba inserindo a parábola no contexto e tudo mais, mas falar só da parábola foi uma surpresa muito bacana, e principalmente quando nós descobrimos que sem querer não, porque a espiritualidade provavelmente estava aí correndo atrás, nós descobrimos que muita gente estava usando para fazer o Evangelho no Lar. Então, eu queria que a Ana falasse um pouquinho, porque essa ideia do Evangelho no Lar era uma coisa já meio, assim, recorrente da Ana, que ela falava que muita gente falava que, de repente, meu marido não faz, meu filho não faz, e eu acabo não fazendo porque eu não quero fazer sozinha. Então, seria legal, porque a Ana foi sem querer, né, isso que eu falo, sem a gente realmente procurar. Quando nós começamos, foi mais um susto a história das parábolas, depois a gente descobriu que acabou servindo para isso também. Tanto que daqui a pouquinho nós vamos contar o projeto que nós vamos iniciar, justamente para manter esse formato que as pessoas têm usado como Evangelho no Lar. Eu sempre tive uma preocupação com o Evangelho no Lar, porque eu faço atendimento fraterno, o Ale também faz, mas eu fico com o telefone ali do atendimento fraterno e, consequentemente, acabo falando mais com as pessoas. E, para mim, além de ouvir, as pessoas precisam ser ouvidas, né? E elas gostam, elas pedem para a gente conselhos, uma solução para algumas dúvidas, para os problemas passageiros que estão passando, suas dores. E, para mim, eu acho que, antes de tudo, a pessoa tem que fazer por si, né? A gente faz a oração, a gente faz o atendimento, a gente coloca caderno de oração, mas o Evangelho eu sempre dei como resposta, sempre foi: faça o Evangelho no Lar, você faz? E a gente tem um vídeo que fala sobre o Evangelho no Lar. Mas muitas pessoas me retornavam dizendo que não conseguiam fazer sozinho, ou faziam uma vez, ninguém queria fazer, enfim. E eu sempre falei para o Alexandre, a gente precisava fazer um dia do Evangelho no Lar, e aí surgiu. Um dia eu estou chegando no trabalho, tipo, sei lá, 6 horas, o Alexandre falou: acho que você tem que estudar, porque a gente vai fazer as parábolas. Esse foi, assim, o susto primeiro. E aí depois foi com uma grande alegria que as pessoas não só as que comentam, mas as pessoas também que estão no atendimento fraterno, comentavam comigo que estavam conseguindo fazer com as parábolas, né? Tem gente que faz também com estudo de quarta-feira, que eu acho legal, apesar de estudo demorar 1h30, mas eles estudam como Evangelho no Lar, eu acho show de bola também. Mas para quem fazer um estudo mais curtinho e tal, as parábolas vieram bem a calhar. E eu não sei, assim, Ana, eu aprendi muito com a parábola,
muito, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente estuda muito, né? E parábolas, como eu vim pelo menos da Igreja Católica, eu sou bastante tempo espírita, mas a gente não tem o costume de falar assim, vou estudar só aquilo, né? E aí, de repente, a gente para olhar com olhos mais carinhosos para as parábolas de Jesus, procurando o sentido de cada palavra e percebe que não tem uma vírgula, nem o mais, nem o menos ali à toa, né? E aí a gente consegue aprender. Para mim foi muito gratificante, todas elas, e tanto estudar com as outras pessoas, as pessoas trouxeram um entendimento fantástico. Eu estou muito feliz assim, com esse projeto, pela resposta que a gente teve. E isso só nos mostra que a espiritualidade trabalha junto, quem trabalha junto com Jesus, né? E que, por isso, na minha oração, que Jesus esteja sempre conosco, nos intuindo nesses trabalhos. Bom, gente, para ficar, a gente comentou, quer dizer, já são 7:50, nós vamos passar um pouquinho. Eu vou falar só mais algumas coisinhas das parábolas, porque muita gente perguntou, embora a gente tenha falado, e muita gente, que eu falei, vocês viram a relação dos caras que fizeram parábola, das pessoas que fizeram parábola com a gente. Todos com uma capacidade, com conhecimento muito maior que o nosso. E enriqueceram demais, provavelmente, para vocês, esse entendimento da parábola, porque para a gente também. Que nem a Ana falou, cada parábola que a gente assistia, que a gente participava, embora todo mundo teve a preocupação de não repetir muito, para não repetir as parábolas e tal, mas tiveram algumas que foram repetidas e completamente visões diferentes, interpretações diferentes, maneiras de apresentar a palestra e a parábola completamente diferente, foi surpreendente. Mas que não era de se estranhar, porque vocês viram as pessoas que quiseram participar com a gente, que participaram, que vocês viram a relação aí dos top de linha da doutrina espírita, e não só, gente, eu acho muito legal, eu sempre falo isso, muita gente nos elogiou muito tempo, continua fazendo esse comentário, que nos deixa muito felizes, que nós nunca nos preocupamos com a bobagem, claro que com conteúdo e com qualidade, sim, mas nós nunca tivemos a preocupação, olha, vamos trazer tal pessoa, tal dia, porque aí vai dar tantas visualizações, vai dar tanta gente. Vamos colocar no mesmo horário que o outro, que aqui dá mais gente que lá. Nós nunca tivemos essa preocupação, tanto que vocês vão ver, algumas pessoas falaram isso para a gente, mas eu vou estar no meio dessa galera aí, quer dizer, o Oceaner falou e a Estela, depois eu vou falar, meu sobrinho nunca falou na vida dele, está fazendo, nem entrou na mocidade, e foi uma das parábolas que muita gente elogiou e participou demais. Então, a gente teve o cuidado de convidar, claro, pessoas que a gente sabia que tem um conteúdo, mas que não eram palestrantes famosíssimos, de ibope, de carteirinha. Foram pessoas que estavam extremamente bem intencionadas. Eu vou usar de novo, e estou usando esse exemplo, gente, mas eu já tive vários outros. O Humberto e a Isabel são de um carinho com a gente, desde que foram os primeiros que fizeram o projeto com a gente, participam de todos os estudos com a gente, sempre estão dando força, enfim. E vou dar o exemplo de novo da Denilce, porque me chamou muita atenção, né? A gente já tinha passado tanta gente, e ela ter se emocionado em ter participado de um projeto que começou tão simples, né? Sem grande pretensão, e atingiu tantos corações. E com isso, nós, quando começamos, eu e a Ana, nós fizemos as 3 primeiras e achamos que nós íamos ter que fazer todas, né? Nós nos preocupamos muito em estudar, em pegar algum material que a gente conseguisse fazer com que fosse de um entendimento fácil, porque meia hora, a gente sempre fala isso, meia hora para falar de uma parábola e aprofundar é pouquíssimo tempo. Então, desde o primeiro que eu e a Ana fizemos, nós fizemos a preocupação, e com certeza muito intuídos, foi da gente falar o mais simples possível para que as pessoas entendessem a realidade da parábola, trouxessem a parábola para o seu dia a dia e despertasse o interesse das pessoas em conhecer a parábola. Foi as 3 primeiras que nós fizemos, foi muito nesse sentido. A gente sabia que nós não tínhamos nem tempo e talvez nem capacidade para aprofundar tanto nos estudos das parábolas, então sem combinar muito, a coisa foi por esse caminho. Nós
tentamos, claro, estudar o que dizia a parábola, mas trazer a parábola para a realidade do nosso dia a dia, de uma forma que as pessoas se interessassem depois em conhecer, em estudar e saber da parábola. E muita gente, várias vezes, perguntou para a gente o que a gente usava, o que indicava para estudar. Nós usamos muito, tá? Nós usamos bastante esse livro do Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas. Depois, se eu pôr mais perto, vocês veem o nome do autor, tá? Esse livro a gente usou bastante, esse foi um dos que a gente usou bastante. Ele é bem simples de entender, e é bem sucinto, mas é bem rico de conteúdo, é bem bacana, quem quiser. Esse, bem mais completo, e a gente usou muito também, Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar. É um livro antigo, mas só para vocês terem uma ideia, é um livro com 506 páginas, muitas parábolas, vale a pena quem puder comprar. Eu não sei falar para vocês se tem um PDF na internet, alguma coisa assim, mas, para vocês terem uma ideia, foi editada a primeira vez em 28. E é extremamente atual. Professor Paulo Fernandes, boa noite. Paulo está aí? Está aí. Vi aqui agora. Paulo, bem-vindo. O Paulo não fez a parábola porque ele estava no meio do projeto, né, Paulo? Do lançamento do documentário. Inclusive, numa das sextas-feiras, nós não fizemos a parábola para poder bater papo a respeito do documentário. Mas já pensou. No próximo, ele sabe que... Bom, já está pré-agendado, depois eu conto as novidades, né? Esse nós indicamos bastante e usamos bastante, que foi o Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. O Rafa Papa, que eu falei para vocês que esteve com a gente, fez uma das parábolas, já virou sócio aqui do Amigos do Bem, está lançando o Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita 2, no mesmo formato, com vários amigos escrevendo sobre as parábolas. Vai lançar em outubro, mas quem quiser comprar já tem o lançamento na internet. Quem puder ajudar, inclusive, entra como colaborador. Quem comprar o livro vai ganhar uma almofadinha de Jesus, super legal, super bacana. Nós já estamos colaborando, somos parceiro. O Rafa virou um parceiraço aqui do Amigos do Bem. Então, foi essa a ideia e foi esse o formato das parábolas. E é exatamente isso, quer dizer, agora que o Paulo entrou, claro que o Paulo seria um dos primeiros que a gente chamaria, mas o Paulo estava extremamente envolvido, terminando o projeto do documentário, tanto que é o que eu falei para vocês, durante esse período, uma das sextas-feiras, que era a parábola, nós usamos para bater papo com o Paulo a respeito do lançamento do documentário, tá? Mas, já faltam 5 para as 8, nós vamos falar do projeto que nós estamos encerrando hoje. É que a Madalena está com problema, ela falou que ela estava quase sem bateria, gente, mas aqui a Ana vai me matar agora. É que eu não vou pôr ao vivo, porque senão vai ficar muito chato. Nossa. Mas senão eu ia pôr... Madá não está ao vivo. Ela não está, mas ela vai vir depois, com certeza. Mas eu ia colocar o áudio que a Madalena nos mandou, mas sem autorização dela. Mandou, não? Mas mandou para ela, mandou para mim. Então, para mim, chegou para mim. Aí eu quis compartilhar a alegria de ouvir. Aí ele é muito bocudo, ele vai ter que contar. Então, mas chegou para mim, é para mim. Mas eu ia, lógico, eu ia colocar, se ela tivesse ao vivo, eu ia pedir autorização e ia colocar o áudio dela. Porque, gente, eu vou falar para vocês de verdade, assim, são coisas simples, mas que nos tocam muito. A Madalena estava quase chorando, falando que estava emocionadíssima, porque nós íamos acabar o projeto das parábolas, e ela acompanhou desde o começo, bom, como a maioria de vocês, né? Mas aí vocês conhecem a Madalena, né? Aí ela já estava... Ela começou a ler ela viu todos os comentários, ela viu os nomes que eu agradeci hoje um por um na página, e aí ela foi agradecendo um por um, e aí já estava se derramando em lágrimas, tá bom? A gente nem chora junto. Então, gente, para encerrar realmente o projeto das parábolas, eu vou pedir para a Ana ler. Não é uma poesia sobre todas as parábolas, mas é uma poesia sobre a parábola do bom samaritano, que eu acho que é uma das mais conhecidas
Eu acho que é uma profundidade incrível, um ensinamento fantástico, tanto que tiveram, se eu não me engano, 2 ou 3 amigos que fizeram o Bom Samaritano. Eu lembro que a Maria João foi uma que fez, né, lá de Portugal, e tem tanto ensinamento nessa parábola que eu acho que ela consegue, não que ela represente todas, mas como nós não temos como homenagear todas as parábolas, representa essa daqui fica. Então eu vou pedir para ela ler, ela chama Poesia sobre a Parábola do Bom Samaritano, e o título chama Faze Tu o Mesmo. Então ela vai ver e aí a gente conversa sobre o nosso projeto. É uma psicografia. Faze tu o mesmo. De Jerusalém a Jericó desciam judeus e gentios. Desciam os sacerdotes, os levitas, os comerciantes, desciam também assaltantes, gente sem nome, sem esperança, sem compromisso ético. À beira do caminho, um homem ensanguentado mendigava piedade, um gesto de caridade, impossível não vê-lo. Passam os sacerdotes, os levitas, preocupados com suas leis, com sua pureza, sua frieza, sua mística, não têm olhos para o próximo, não são próximos de ninguém. Desce também um samaritano, mais humano, abre o teu coração, tem compaixão, vê o ferido, acolhe o desconhecido, cuida dele, leva-o à pensão. Ao longo de sua vida, há muita gente caída, assaltada pela dor do desamor. Não passe adiante. Não fique alheio, distante de quem lhe pede amor. Cuida dele, veja nele o rosto do Senhor. Abra os olhos da fé. O ferido que você abraça é o Senhor de toda graça, é Jesus de Nazaré. Vá e faça o mesmo. O Alexandre me pega de surpresa, e aí não dá para conversar mais. ele tem que me dar essas coisas para eu ler antes, porque me dá um nó na garganta. Olha que lindo. Abre os olhos da fé, o ferido que você abraça é o Senhor de toda graça, é Jesus de Nazaré. Bom, gente, esse era o Jim Rara está com a gente. Jim, beijo no seu coração, parabéns de novo. Dona Quirina sempre está com a gente, já virou trabalhadora do Amigos do Bem, você vai ter que começar a dividir com a gente os trabalhos dela aí, você vai se virando. Falando nisso, depois nós precisamos conversar de você também entrar nesse próximo projeto, ou na sexta-feira, mas depois a gente conversa. Vai. Todo mundo falando que lindo, eu acho que já colocar na página. Depois eu publico na página, que a gente faz os outros textos, tá bom? Combinado? Eu ponho lá. Gente, então é o seguinte, ó, 7 horas, quase 7 horas em ponto, nós programamos direitinho, hoje ensaiamos bem, mentira, nem conversamos, não deu tempo. Gente, nós estamos encerrando hoje o projeto das parábolas, que eu falei, foi, assim, para nós foi surpreendente e extremamente, eu concordo com a Madalena, foi emocionante, a gente se emocionou com as parábolas, a gente se emocionou com os amigos que participaram, quando as pessoas começaram a falar para a gente que iam participar, que queriam fazer, quando a Estela e o Sander falaram, eu queria fazer porque achei legal fazer junto, e aí disso que surgiu o estalo da gente começar a convidar os casais, e aí começaram a vir os casais, por isso que eu falei para vocês, a ideia começou. Eu só vou falar para vocês, ó, que a gente está tudo aqui, ó. Aí foi no começo surgindo os casais, né? Foi a Estela e o Oceano, depois o Paulo e a Leia, depois o Humberto e a Isabel, depois o Rodrigo e o Ângelo. Nós não somos preconceituosos, só o Rafa depois foi sozinho, o Vado e o Júnior, que são irmãos, mas pode se considerar um casal, depois o Lucinho e a Flávia, a Mireia e o Gu. A Cláudia e o Gá também não? A Cláudia e o Gá também é um casal, desajeitado, mas enfim. Tadinho, né? Gente, foi realmente um projeto que nos encantou mesmo, assim, nos surpreendeu pelo retorno que deu das pessoas, a maneira com que as pessoas encararam o projeto. Olha, tem muita gente falando, eu me encantei pelas parábolas, muita gente falou isso para a gente, nós ficamos muito surpresos por isso. Nossa, e era uma coisa, a gente ficou tão assim, era uma coisa tão simples, né? Todo mundo conhece parábola, né? Tão despretensiosa, na verdade, sem pretensão nenhuma, assim, só... A Priscila está falando, eu chorei pacas nas parábolas, e a Pri falava para a gente no grupo,
nossa, me arrebentei de chorar porque me tocou tal coisa, era para mim. E nós também, gente. Isso, o que mais foi bacana, que a nós surpreendeu nesse sentido também, não só o retorno das pessoas terem gostado, mas como que tocou as pessoas. Eu falei para ela, isso é uma coisa que eu falei para ela muito, que eu nunca tinha feito uma palestra só sobre uma parábola. Falei isso para o Renato terça-feira. Eu já tinha usado algumas passagens das parábolas, mas dentro de um capítulo do Evangelho, que eu usava a parábola para exemplificar, mas nunca tinha estudado só as parábolas. E a gente estudou muito, né? A gente acabou tendo que estudar muita coisa. Eu e o Gá, por exemplo, fizemos uma última agora, a parábola tinha 2 linhas, né? Parábola de um parágrafo, com 2 linhas, e aí você vai ver de uma profundidade tão grande, e toca o coração. E o legal, que eu acho, né, que tá tudo lá no YouTube. E eu me pego à noite, antes de dormir mesmo, e eu dou um conselho para as pessoas que às vezes estão passando por algumas tribulações, ao problema de manter a mente tranquila e talvez ligada no alto. Olha, foninho de ouvido, uma parábola, meia hora ouvindo, é uma oração também. Então, tá tudo salvo lá no YouTube, muito legal para a gente rever. Muito legal. Gente, o mais, né? Não só as nossas, com esses amigos que fizeram, mas tem muita coisa rica no YouTube de parábola. Tem um estudo do Haroldo muito bacana, que é 5 minutinhos, menos que a gente. Muito bom. As parábolas, 5, 10 minutos, com umas reflexões super interessantes, que a gente acabou tendo que pesquisar tudo isso para estudar, porque nós tomamos um susto. O primeiro dia que nós fizemos, teve tanta gente interessada que nós ficamos apavorados, gente, porque eu falei, e agora? Que vou fazer eu e você? Nós vamos ter que estudar que não condenado para conseguir entender. E a gente realmente começou a estudar muito as parábolas, não só por necessidade, mas porque nós começamos a nos interessar também, né? E aí a gente queria ir aprofundando, e foi isso que aconteceu. E é assim, um conselho que você pode pegar uma parábola, lá, o nosso, ou não, como o Alexandre disse, procurar várias, a nossa mesmo, no nosso canal, tem 2, 3 pessoas, casais ou pessoas falando da mesma parábola. E eu e o Gá mesmo, quando a gente foi fazer, já tinha sido feita essa parábola. Quando eu fui assistir, depois que a gente fez e a outra parábola, eram completamente diferentes, e no final elas acabam se complementando, né? São mais informações, são visões diferentes, né? Foi bem bacana. Bom, gente, aí já tem gente que já está entregando, a Marli já contou. Então, a partir de segunda-feira agora, nós vamos iniciar um novo projeto, nós vamos parar com as parábolas, e nós vamos iniciar o Sermão do Monte, ou a Sermão da Montanha, a maioria conhece, né? Só que nós vamos fazer o sermão só às segundas-feiras, das 7h30 às 8h, no mesmo formato, que as pessoas façam e continue usando para o Evangelho no Lar. Na quinta, nós vamos, agora em agosto, nós vamos paralisar as transmissões, então de quinta nós não vamos ter transmissão nenhuma na quinta-feira. Terça e quarta nós vamos manter, que nós fazemos há 3 anos, nós vamos manter normal. A partir de segunda-feira agora, nós vamos começar o estudo do Sermão do Monte, frase a frase, passagem a passagem. Para vocês terem uma ideia, nós vamos iniciar agora, dia 3 de agosto, e a previsão é terminar dia 22, ou 22, se eu não me engano, 22 de fevereiro, só segundas-feiras, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos até dia 20 e pouco de outubro, já com programação fechada, que os amigos já descobriram, ligaram, eu liguei para alguns e todo mundo topou, e assim, vem vindo um povo mais caprichado ainda do que eu e a Ana fizeram, tanto que a gente ia fazer a primeira, e aí apareceu uma surpresa tão bacana, e que nós nos livramos disso também. Então, só para vocês saberem, então nós vamos começar a partir de segunda-feira o estudo do Sermão do Monte, tá? E vamos... nós vamos começar a partir de segunda-feira o Sermão do Monte. Na quinta, como eu disse, nós vamos paralisar as transmissões. Agosto, a gente já ia começar, a partir de agosto, fazer cada 15 dias a sexta-feira intercalada com o domingo. Não consegui. Tinha um monte de gente que estava meio que programado, combinado, então agosto nós vamos manter. Toda sexta,
e todo domingo. Graças a Deus, tem muita gente queridíssima, de qualidade fantástica. Para vocês terem uma ideia, hoje o Paulo Figueiredo me ligou, quer marcar 2, nós já agendamos uma, vamos falar de um assunto importantíssimo, homossexualidade na visão da doutrina espírita, que é um estudioso fantástico, enfim. Mas aí isso é novidade mais para frente. Marli, é segunda, a gente vai ter segunda, terça, só quarta. Quinta que não. Então, quinta não. Sexta, sábado tem o projeto de educação espírita, e domingo também, só. E assim, a quinta não tem, a gente vai falar. A gente recebe, às vezes, agora com a pandemia, a gente não dá para fazer isso, né? Mas quando precisa, a gente vai fazer o passe na casa das pessoas, quando as pessoas precisam, e a gente não tem mais horário, às vezes, para socorrer alguém que precisa. A gente precisa ter um dia da semana para um passe, alguma coisa que a gente tem que correr atrás, tem as crianças, tem cesta básica, tem comida, tem um monte de coisa para fazer. Não, e aí a gente está realmente em outra, não só por isso não, gente. Vocês vão também ficar enjoada a nossa cara. Não, e nós estamos percebendo que está saturando, tem muita coisa interessante, muita coisa bacana acontecendo. Aquilo que a gente falou, segunda-feira tinham 5 ou 6 transmissões de casas conhecidas, de amigos, que têm um trabalho bacana, e a gente acabou não compartilhando de ninguém, justamente para não magoar ninguém, não chatear ninguém, porque estavam acontecendo 6 transmissões ao mesmo tempo. Então, nós percebemos que está saturando. Graças a Deus, o pessoal que acompanha a gente, que estuda com a gente, sempre está, vocês sempre estão com a gente sempre tem, mesmo no estudo, né, que é quase 2 horas de estudo, a gente fica junto, e vocês ficam junto, isso é uma surpresa muito legal para a gente, tá? Então, mas vamos lá, vamos voltar para o que interessa, depois a gente vai dando, tem tanta novidade boa. A Cira, não fica triste não, gente, é só um dia que nós vamos cortar, e é isso que se começarem a pressionar, nós voltamos também. Eu estou brincando. Gente, então nós vamos falar para vocês do que nós vamos começar, tá bom? Na segunda, nós vamos começar com o Sermão da Montanha. Todo mundo usa, a maioria usa o Sermão da Montanha. Eu e a Ana nós já estamos começando a se preparar para começar a estudar de novo, que nem os malucos. Aí começou a aparecer, gente, um monte de maluco, mais maluco que a gente. Esse eu aconselho quem quiser estudar, realmente estudar, entrem. Nós estamos conversando, o Severino vai estar com a gente em outubro, conversando sobre as traduções bíblicas, é um dos maiores conhecedores, então nós vamos estar lá. Então, a partir de segunda-feira, nós começamos com esse projeto, toda segunda-feira, das 7h30 às 8h, tá bom? Para vocês terem uma ideia, eu vou passar alguns para vocês já terem uma noção do que eu estou falando. Falei para vocês que segunda estava programado eu e a Ana começarmos a fazer o Sermão do Monte. Só para vocês lembrarem, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, nós vamos pôr 2 vídeos para a gente conversar, antes da gente encerrar. Começa com as bem-aventuranças. E muita gente acha que o Sermão do Monte são só as bem-aventuranças, tá? E nós iríamos começar com a primeira delas, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança e faríamos, eu e a Ana, já estávamos estudando para fazer isso. E nos indicaram, Edmilson, vários amigos falaram para a gente, que tem um menino de Uberlândia, Vitor Hugo, que é muito legal, aí me mandaram algum material dele, me mandaram algumas coisas e tal, e eu descobri que o Rafa tem um contato com ele, o Rafael Papa tem um contato, e aí o Rafa é meio que meu guru, né? Aí eu liguei para o Rafa e falei, Rafa, fala para mim do Vitor Hugo. Ele falou, Alexandre, se eu tivesse moral para avaliar, eu diria que o menino é muito bom. Falei, bom, para o Rafael, que é mais criterioso que eu. O que é? Eu mando para você, Wagner, pode deixar. Pode deixar que eu mando sim. A gente pode deixar na página também. Eu mando sim. Para as pessoas que quiserem comprar para acompanhar. Tá, aí eu falei para o Rafa, e o Rafa é super criterioso, e falou, fez esse senhor elogio para o menino, e nós conversamos com o menino ontem. Falei com ele de manhã, depois à tarde eu mandei, e à noite ele me mandou. Oi, senhor Alexandre. Eu falei, começou errado, meu filho. Aí conversamos e tal, eu falei, olha, eu estou estudando, mineiro, né? Eu estou estudando, mas o que eu estou estudando mesmo é o bem-aventurados humildes, os pobres de espírito. Eu falei, aí eu olhei para a cara da Ana, falei, é o que a gente ia fazer. Eu falei, já liguei para ele na hora. Eu falei, aí ela falou, não liga não, tá tarde, era depois da palestra. Aí hoje de manhã eu falei com ele. 10h30, ele ligar na casa. Eu falei, Vitor,
se você não se importar em fazer, que é a primeira, né? É logo na segunda-feira, eu falei com você hoje, se você quiser fazer isso que você está estudando, está convidado. Eu falei, pode mesmo? Ele pode mesmo. Então, quem vai fazer o primeiro, vai abrir o projeto do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é o Vitor Hugo. Gente, tá? vocês precisam ver. É um meninão, ele tem cara de 15, mas ele tem 21 anos, já é um velho. Super velho. Aquele menino precisa mostrar o RG para qualquer lugar para ele entrar, porque nem ele tem 15 anos, ele entra. Então, nós estamos no mesmo esquema, e eu falei para a Ana que a gente quer e acredita muito, né, nessa molecada. Vocês viram o Lucas Gabriel com a gente, foi fantástico. Então, para vocês terem uma ideia só, o Vitor vai começar, na outra semana já é o Rafael Papa, eu já peguei logo os caras que conhecem tudo de parábola, não sei o quê. Na outra já é o Lucinho, na outra o Paulo Fernandes, que estava com a gente. Depois, na outra, Jamílio Fábio de Cafelândia. Depois, o Fernando de Souza, que também estava com a gente lá de Tararé. Depois, a Marílis de Cafelândia, nunca esteve com a gente, mas dizem maravilhas. Dia 21, deve ser o Gu, só estou esperando, porque agora o Gu está pai fresco, eu não sei como é que vai estar. O Wellington Balbo, em setembro. O Rafael Papa, que pediu para fazer 2. Flávio Catalano, Lucas Gabriel, de novo com a gente. Então, até dia 18, até dia 19 de outubro, nós já temos toda a programação, e vocês viram os convidados que tem. Estou vendo aí, a Isabel e o Humberto vão dançar, vão ter que participar, né? O Paulo estava aí, você viu que o Paulo vai participar junto com a gente. O professor Paulo Fernandes, ele vai ter que fazer 2, pelo menos, né? Porque não fez a parábola, tem que fazer 2. Tem que descontar. Mas o Paulo já está programado, o Paulo foi o primeiro. Né? Precisa programar já a outra, hein, Paulo? E aí, nesse meio de tempo, gente, e aí as sextas que eu falei para vocês, tem muita gente bacana que vai começar, porque eu falei para vocês, nós vamos manter de sexta. Sexta-feira que vem. Quando o Lucas vem, vai ser em... Quem está perguntando? Quando o Lucas? O Lucas é 19 de outubro. O Lucas Gabriel vai estar com a gente. O Paulo podia convidar a Gil para fazer junto, né? Vamos ver se eu vou deixar. E aí, gente, então, esses são os que nós estamos programados para o Sermão do Monte, e dentro disso, como eu falei para vocês, que agosto nós já estávamos programados, a gente ia passar 15 dias em 15, nós não vamos fazer, nós vamos fazer todas as sextas, por enquanto, e todos os domingos em agosto. Setembro talvez a gente mude, mas para vocês terem uma ideia, nas sextas, sexta que vem, a queridíssima, que aprontou aquela comigo, que é a Célia Diniz, vai estar com a gente na sexta. Na outra sexta, o Manolo Quesada, não percam que vocês vão rir muito. Na outra, no outro domingo, a Priscila de Paula, da TV Cultura, vai estar com a gente. No outro domingo, o Orson, o Márcio, da Rede Espírita, vai estar comigo e com o Vado, conversando. Nós temos na outra sexta o Paulo Figueiredo, falando de homossexualidade à luz da doutrina. Geraldinho Lemos, dia 20 de setembro. Enfim, então, você tem agosto inteiro. Nós vamos ter toda sexta com esses daí. E sábados também. O Paulo já falou que está à disposição com muita honra. O Paulo já está. Quero ver vocês fazerem a Gil falar em público. Mas se ela ficar do seu ladinho ali, a gente já mata a saudade da Gil. Não, agendado uma já está, nós precisamos agendar outra. Faz surpresa para ela, Paulo. Fala para ela que ela vai fazer só a transmissão e a gente coloca. Mas como o Alexandre faz comigo. E a gente coloca ela para fazer. Só dela aparecer, que a Ana falou, já vale a pena. Já só o olhar dela, nós já estamos no lucro. Pois é. Gente, nós vamos colocar agora 2 vídeos que são interessantes. Como eu disse para vocês, muita gente acha... Opa, peraí. Nivaldo já está fechado, meu amigo. O Nivaldo é um amigo de infância de São Carlos. O Nivaldo está em Portugal há muitos anos e está falando que chega no Brasil dia 16 de outubro. Se não for presencial, porque a gente estiver ainda com o problema da pandemia, Nivaldo, online já está fechado. A gente já vai combinar já uma sexta-feira ou uma segunda para você estar com a gente. Já está combinadíssimo. Olha aqui, só notícia boa, gente. Sexta-feira, essas coisas é muito bom. Obrigado, beijo, Nivaldo. Então, gente, nós vamos colocar esses 2 vídeos, e como a gente falou que nós vamos fazer o Sermão da Montanha e vai todo esse tempo, a princípio nós vamos fazer só as bem-aventuranças. Mas aí, como todas essas pessoas toparam participar, nós vamos fazer o sermão todo. Então, para quem ainda não conhece ou tem só essa relação da bem-aventuranças, Pai Nosso, por exemplo, está dentro do sermão. Enfim, é riquíssimo e é de uma profundidade incrível. Eu acho que a hora que a gente começar a ver essas pessoas
falando disso, dissertando sobre o sermão. O Paulo vai fazer uma passagem linda. Enfim, bom, todos, né? Sou suspeito que ele todo. Então, o Nivaldo já está convidado, beijo mesmo, tá? Então, a ideia é nós falarmos sobre isso, tá? Então, eu vou passar 2 videozinhos e a gente conversa um pouquinho, vai dar quase o final, vai dar quase para a gente encerrar. Nós vamos passar um trecho do Sermão da Montanha, que ele fala das bem-aventuranças, mais alguns trechinhos, e depois uma surpresa bacana, que eu gosto muito, e o Paulo também vai gostar. Então, o Paulo está falando, o Paulo está malvado hoje. Está falando que o apelido da Jill é Mudinha. Tá bom? Então, gente, eu vou colocar. Tem uma coisa que eu acho fantástico, deixa eu só ver se eu encontro. Paulo, só uma coisa, eu também era mudinha, mas assim, eu não tenho muita opção. Pode falar que também. Eu não tenho muita opção, não. O Alexandre põe, fala, vai, e é assim que funciona, meio no susto, viu? Bom, gente, então eu vou só colocar uma coisa que me chama muito, muito, muito atenção. Fazer churrasco online é bom. E o Paulo sabe disso, para a gente depois passar os vídeos para vocês, tá bom? Isso me chama muito atenção, ó. Tá? Essa aí, ó. Sermão da Montanha. Essa é a mais linda sonata de amor contida nos evangelhos. Gandhi, a grande alma da Índia, que não era cristão, afirmou que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Dá para vocês verem inteiro aí? Quer que eu coloque na tela inteira para vocês lerem? É esse daí. Tá? Eu gosto muito dessa ideia, porque aí a gente não fala que é só os espíritos, ou só os cristãos, ou só esse, ou só aquele que está falando sobre isso. Tá bom? Então, gente, eu vou colocar os 2 vídeos para a gente dar uma assistidinha, para a gente refletir. Depois a gente encerra com o que eu falei para vocês, que é uma surpresinha, e a gente se despede com o gostinho de esperar o Vitor Hugo, que vocês vão adorar. Quem gostou do Lucas, alguém perguntou do Lucas, a Duda, né? Perguntou do Lucas, todo mundo gostou muito, né? As meninas gostaram, o Acácio, todo mundo virou grandes amigos aí. Vocês vão adorar, o menino é fantástico, de uma simplicidade, fora que é muito engraçado. Então, nós vamos colocar aí, assistam, por favor, eu gosto muito, sou surpreso também, eu sempre falo para a Ana que é... O play não vai, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Certo?
Ó, deixa eu só responder antes da gente colocar o último vídeo e a gente se despedir, gente. A Elvira está falando uma pergunta aí, ó. Quando voltarem as palestras presenciais, como vamos ficar? Somos de longe. Elvira, nós vamos manter, mesmo as presenciais. Deixa eu só explicar, gente. Na verdade, as palestras de terça e o estudo de quarta, nós fazemos as transmissões já há quase 3 anos, tá? Nós vamos manter. O que a gente fez é que nós aumentamos esses projetos que nós temos por conta da pandemia. Por exemplo, a segunda-feira, que nós vamos fazer o Evangelho no Lar, mesmo quando voltarem os presenciais, nós vamos manter o Evangelho no Lar também, tá? Então, quando voltarem as atividades, que até hoje pus no aviso, dizendo que talvez, com certeza, agosto, nós não vamos voltar. E pelo caminhar, muito difícil esse ano nós voltarmos, mesmo quando voltarem as atividades presenciais, nós vamos continuar com as nossas atividades online, como a gente já tinha, tá? Nós vamos, talvez, aumentar essas que nós estamos, por exemplo, a segunda já está resolvido que nós vamos manter o Evangelho no Lar, mesmo quando terminar o projeto do Sermão do Monte, nós vamos criar um novo, e assim por diante, tá? Então, nós vamos manter o projeto, as transmissões, elas vão continuar no mesmo formato, tá? A terça e a quarta nós já fazemos há 3 anos, nós não começamos agora por conta da pandemia. Muita gente iniciou, começou, criou alguma coisa nesse sentido. Nós trazemos já há um bom tempo e vamos continuar, tá bom? Então, gente, e agora eu vou colocar só uma coisa que eu acho muito tocante. Paulo está aí, ao vivo ainda, me ajuda se eu cometi alguma bobagem, mas é que me chama muita atenção, e o Paulo, como estudou isso muito a fundo. A Márcia está fazendo um comentário aí, Paulo, ó, que Jesus Cristo, em lembrança de Paulo de Tarso, fazendo suas cartas aos cristãos. Márcia, acompanha o projeto do Paulo, que nós estamos transmitindo ao vivo todo sábado, que está fantástico, maravilhoso lá. Tá? Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo do YouTube para a nossa página ao vivo no Face e no YouTube também, tá bom? E agora eu vou colocar esse que eu falei para a Ana, que me chama muita atenção. Márcia, faz muitos anos já, que a terça-feira e a quarta... A terça faz pelo menos uns 2 anos e meio, e o estudo de quarta uns 2, tá? Gente, nós vamos colocar então esse vídeo agora, antes da gente encerrar. A Conceição já falou, não abandona a gente. Vocês que não conseguem mais escapar da gente, vocês não estão entendendo, né? É o contrário, gente. Vocês é que não conseguem mais escapar. Enquanto vocês não me bloquearem, eu estou mandando todo dia, eu mando recadinho para vocês lá, não esquecerem da gente. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse vídeo que nós vamos colocar, até como para a gente conversar um pouquinho antes da gente encerrar. Pode ser? Vamos conversar sobre isso e aí a gente fala disso antes de encerrar. Então, são os 4 minutos, vai faltar 3 para a gente terminar e a gente conversa. Combinado? Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem,
assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Amém. Assim seja. E aí? O que vocês acharam? Paulo está aí ainda? Paulo passou por vários desses lugares, já nos emocionou contando como foram as passagens, né? E como a Ana diz, eu gosto muito dessa imagem, porque ele passa o vídeo inteiro sorrindo. O Jesus com uma imagem que não é tão conhecida, né, nas redes, mas ele passa o vídeo inteirinho, quase 4 minutos e meio, sorrindo para a gente. Gente, então, era esse o encerramento das parábolas e o aviso de que nós vamos iniciar na segunda-feira o Sermão do Monte. Como nós não vamos só fazer as bem-aventuranças, né? Então, para quem já está com vontade e despertou o interesse, comecem a dar uma procurada, comecem a ler, e que vocês vão se encantar mais ainda quando a gente começa a entrar em tudo isso. O Janoca está fazendo um comentário muito bacana, não há palavras para descrever a sensação de conhecer essa língua e não saber falar. Eu falo para ela, quando eu escuto esse vídeo, também me toca muito. O Nivaldo está falando, o sorriso é muito importante. A Ana fala isso muito para as crianças, na educação infantil, Nivaldo. Nós temos essa imagem muito pesada, né, do Jesus sofrendo na cruz, sangrando, e aí essa imagem dele sorrindo, que é a imagem que ele quer passar, né? Ele quer que a gente seja feliz, né? Eu acho que o importante é isso. O Wagner está falando, um aperto no coração, riso, sensação de adeus. Nada, gente. O projeto, quem sabe, depois que terminar o projeto do sermão, a gente retoma, porque tem um monte de gente que quer fazer a parábola ainda, que não fez e quer fazer de novo, quer fazer outra vez, ou a gente muda o dia, e aí se tiver muito pedido, começa na quinta-feira, faz de novo a parábola. Não sei, gente, nós vamos inventando moda. Enquanto a gente tiver disposição para fazer, nós vamos fazendo. Camila está falando, Jesus sorrindo e não na cruz, perfeito. Camila, bom, Camila. Camila, nós temos encontro amanhã, hein?
Bom, gente, 8h30 em ponto, vou dar os últimos avisos, muito bacana, mais, Nivaldo também, Cristo e Alegria, é isso daí, Nivaldo, a Camila também falou isso, né, Jesus sorrindo na cruz, é por aí, a Eva está falando perfeito, muito emocionante. Gente, o que a gente tinha para falar hoje era isso, era a gente encerrar as palavras, agradecer muito as pessoas que participaram conosco fazendo as parábolas, mas principalmente vocês, que assistem, que nos ajudam, que compartilham, que comentam, que depois nos dão feedback de que se ajudou ou não, que se serviu, se emocionou, se não emocionou, criticam quando tem que criticar, e a ideia é isso, tá? Nós sempre estamos abertos a novas sugestões, a opiniões, a tentar melhorar o que nós estamos fazendo, não é por aí, tenta fazer uma outra coisa, enfim, nós estamos... o Nivaldo está falando é meia-noite, o Janoca é daí de Portugal também, Nivaldo, e a Maria João, que fez uma palestra com a gente, é de Lisboa, e eles estão acompanhando a gente também, cara, de quarta é pior ainda, na quarta a gente começa às 8 aqui, é meia-noite para vocês, e eles vão até 1h30, quase 2 estudando, muito legal, tá? A Juliana, o além inventa, gente, não se preocupem, tá certo. Tá? Então, gente, era esse, era o aviso, era nesse sentido, agradecer muito vocês, agradecer, lógico, os amigos que se propuseram a fazer, os que se propuseram já a participar desse nova invenção do Sermão da Montanha, que, mais uma vez, a Ana sugeriu, e aí a coisa tomou um volume maior do que a gente estava esperando, a gente ia fazer as bem-aventuranças, virou o sermão inteiro, e todo mundo querendo fazer, o que eu falei para vocês até... quase que o final de outubro, até dia 19 de outubro nós já temos agenda, o Nivaldo vai estar aqui, dançou, então, provavelmente na primeira semana, 19, 26 de outubro, o Nivaldo já vai estar com a gente fazendo uma das passagens, enfim, a gente fica muito feliz, gente, quando a gente vê isso, nós ficamos felizes demais. Quase, Wagner, estou aqui, segurando. A gente fica muito feliz em saber tudo isso. Mas eu vou dar os outros avisos que são também muito legais. Amanhã às 11 nós temos educação infantil com a participação das crianças. Uma surpresa muito legal. Crianças que estão acompanhando de verdade. Os filhos da Camila vão estar com a gente amanhã, a família toda. Camila, a Isa e o Arthur vão estar com a gente amanhã de manhã. Vai estar o Iago e o Cauã. O Iago não, mas o Cauã vai. O Cauã vai com certeza. São alunos nossos lá da educação infantil. Vocês não têm noção da felicidade. Se eu estou chorando hoje, imagina amanhã. O Cauã, a hora que eu liguei para o Cauã e pedi, porque ele assiste, ele falou, ai, que saudade de ouvir sua voz. Nossa, eu chorei. E um menino de um conhecimento fantástico, pronto. O pai dele, aquele que eu comentei já aqui no estudo com vocês, o pai dele frequentou a Mansão do Caminho, foi aluno na Mansão do Caminho. Então, conheceu o Divaldo lá de perto, trabalha lá de perto, mora lá na comunidade carente, nos ajudam demais. Quando a gente faz o projeto, o pai dele vai lá. Vai lá, participa, é muito legal. Tá? Legal, viu? Então... amanhã tem essa surpresa, eles vão fazer amanhã cedo. O Acácio está dando uma boa ideia, colocar o Wagner e o Edmilson para fazer. A Ana já falou isso, fica preparado aí que nós já vamos pegar vocês também. Eu tinha falado. Então, gente, de novo, tá amanhã cedo, 11 horas da manhã, educação infantil. Amanhã é o nosso presente que nós ganhamos da educação infantil. Amanhã, 11 horas, educação infantil, com a participação das crianças, falando do Pai Nosso. Nós vamos terminar, as meninas falaram 4 semanas do Pai Nosso, e amanhã as crianças vão falar o que eles entenderam, naquela meia horinha. E à tarde, não percam, vai estar a Cláudia e a Ana, mais o pessoal de São Carlos, conversando com o Apolo. O Apolo é um menino espírita. Eu vou colocar para vocês a foto, quem não conhece, que nós vamos divulgar agora, para vocês terem uma ideia, gente. É simplesmente impagável a situação. Quer ver? Peraí que eu vou pôr só para a gente se despedir. Eu não ia fazer isso, mas eu tenho que fazer, né? Não dá para a gente perder a chance do... Cadê o Apolo? Estava aqui. Então, acabei de colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar... Daqui a pouco nós vamos colocar o evento, tá? Nós vamos fazer a transmissão ao vivo. Só de eu ver a carinha dele. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo com os meninos. Que coisa. E vocês vão participar, ó. É essa figuraça aí, ó. É esse carinha aí que coisa, que vai estar com a gente amanhã
na educação infantil. Quantos anos ele tem? Amanhã vocês vão perguntar, mas deve ter 7, 8 anos essas coisas. Se tiver. Tá bom? Gente, então amanhã nós temos às 11 horas da manhã educação infantil, né? E às 3 horas. E às 3 horas da tarde nós temos a participação com o Apolo. Então amanhã super rico, só falando de molecada participando. Aí na segunda-feira nós vamos começar o projeto do Sermão do Monte com o menino também. Gente, vocês têm, olha, a gente amanhã de manhã, amanhã à tarde, domingo, e vocês estão pedindo, não, continua, não sei como vocês aguentam. Você viu aí, Acácio, que figura, moleque? Bom, eu vi ele com o Luiz Ru, lembra que o Luiz Ru esteve com a gente aqui? Fantástico, fantástico. E domingo, né? Nós estamos falando de sábado e domingo, imperdível, né? Domingo imperdível, nós vamos estar queridíssimo amigo, mais do que qualquer outra coisa, virou um grande amigo nosso, Orlando Noronha, vai estar falando de Chico Xavier no Abacateiro e na Casa da Prece. E claro que nós vamos acabar abusando do Orlando e falando um pouquinho de mediunidade, que é um dos que a gente acredita ter um trabalho muito sério. A gente sempre fala aqui que nós não gostamos de indicar, mas as pessoas que nós sabemos que fazem um trabalho extremamente sério, que nós confiamos quando alguém pergunta ou vem nos procurar, não como indicação, mas sabendo, é o Orlando, o Gu, de Araraquara, e o Bacelli. Os 3 já estiveram conosco, tá bom? Então, combinado. Ana Karina, amanhã está convidada, então amanhã todos convidados, gente. De manhã, convidem crianças e pais para participarem da educação infantil. Obrigada, Ana. E, à tarde, participem, não percam esse menino. Eu só de ver a cara dele, eu dou risada. Não, gente, é um moleque, é uma figuraça. Tá bom, gente? Boa noite, passamos 5 minutinhos de novo, né, que nós falamos demais. Obrigado, foi realmente, esse projeto vai ficar marcado para a gente demais, demais mesmo. Olha o Ivaldo aí, domingo é dia da minha que faz 57, tá ficando velho, hein? Tá ficando velho. Ivaldo, beijo, muito bom você ter passado aqui com a gente, falando que vai participar, fiquei muito feliz, fez eu ganhar realmente o meu domingo muito esperado. A nossa missa de domingo, Dona Aquilina, o Orlando vai estar com a gente, já está convidado. Nós vamos marcar com o Dinho de participar com a gente também, tá bom? Gente, boa noite a todos, um ótimo final de semana, mas embora nós ainda temos muita coisa para fazer no final de semana junto. O Humberto estava com a gente desde o começo. Humberto, beijo para vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Gente, a todos vocês, boa noite, fiquem com Deus, até amanhã. Nivaldo, muito bom ter te visto hoje, parabéns antecipado, mas no domingo aparece aqui que a gente canta parabéns ao vivo. Boa noite, gente, muita paz e muita luz a todos.